Meu avô costumava dizer que toda família tem seus segredos, mas o nosso era diferente. Não era sobre dinheiro escondido ou um parente perdido. Era uma história que se arrastava pelas sombras da nossa propriedade, sussurrada apenas nas noites mais escuras. A história começava sempre da mesma forma, com a imagem de uma antiga casa de fazenda, isolada sob o manto da noite, um ponto solitário de luz cercado por uma escuridão impenetrável. Ele contava que, naquelas terras, o silêncio da noite era frequentemente quebrado por sons que não pertenciam a este mundo. O gado ficava inquieto nos currais, os cães choramingavam e se encolhiam, e da mata vinham ruídos que faziam o sangue gelar, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Aterrorizada. Era o presságio de que algo antigo e faminto estava despertando. Na sua juventude, meu avô era teimoso e cético. Ele não dava ouvidos às lendas locais. Isso mudou na manhã em que encontrou uma de suas melhores ovelhas brutalmente massacrada perto da cerca. Não era obra de um coiote ou de um cão selvagem. A violência era extrema, quase ritualística. Logo, os vizinhos começaram a sussurrar, com os olhos arregalados de medo, sobre a maldição do lobisomem. Diziam que, a cada lua cheia, uma besta amaldiçoada vagava pela região, caçando sob a luz pálida do luar. Ignorando os avisos desesperados para que trancasse as portas e rezasse, meu avô, movido por uma mistura de raiva e orgulho, decidiu acabar com aquilo. Ao anoitecer da lua cheia seguinte, ele pegou sua espingarda de caça, encheu os bolsos de cartuchos de prata que um velho benzedeiro lhe dera e montou vigília na beira da floresta. A noite caiu e uma lua cheia, grande e prateada, subiu no céu, banhando a clareira em uma luz fantasmagórica. O ar estava pesado, imóvel. Um silêncio tenso pairava sobre a mata, tão profundo que meu avô podia ouvir seu próprio coração martelando contra as costelas. Então um estalo de galho quebrou a quietude. Ele levantou a arma, o corpo rígido. Das sombras profundas entre as árvores, um par de olhos amarelos e brilhantes se acendeu, fixando-se nele com uma inteligência maligna. Lentamente, a criatura emergiu. Era um pesadelo feito de carne e osso, um lobisomem gigantesco, com mais de 2 metros de altura, o pelo escuro eriçado e os dentes expostos em um rosnado gutural que vibrava no peito do meu avô. Sem hesitar, ele disparou. O tiro ecoou pela noite, mas a criatura apenas cambaleou, um uivo de dor e fúria rasgando o ar, antes de avançar contra ele. O que se seguiu foi uma perseguição desesperada, um borrão de pânico, enquanto meu avô corria pela sua vida de volta para a segurança da casa. Ele se lançou contra a porta da frente, o som das garras pesadas rasgando a terra logo atrás. Com as mãos trêmulas, conseguiu girar a chave na fechadura no exato instante em que a besta se chocou contra a madeira com uma força tremenda. Passou a noite encolhido, ouvindo os arranhões frenéticos e os rosnados bestiais do lado de fora, rezando para que a porta resistisse até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol surgiram, o silêncio finalmente retornou. Cautelosamente, ele abriu a porta e encontrou apenas as marcas profundas das garras na madeira e no chão, pegadas gigantescas que se afastavam em direção à floresta. O mais assustador, no entanto, foi ver como, a uma certa distância, as pegadas da besta se transformavam gradualmente em pegadas de pés humanos descalços, antes de desaparecerem completamente. Até o fim de sua vida, toda vez que a lua cheia subia no céu, eu via meu avô olhar para ela, não com admiração, mas com o mesmo olhar assombrado daquela noite,
Um homem para sempre marcado pelo segredo sombrio que a floresta guardava. Essa história aconteceu há muito tempo, mas até hoje, ninguém consegue explicar o que realmente foi visto naquela noite. Era o ano de 1993, numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Morro Alto. Um lugar simples, cercado por matas fechadas, colinas geladas e estradas de chão que desapareciam no meio da neblina. Naquele ano, a cidade inteira viveu um medo que nenhum morador jamais esqueceu. Tudo começou numa madrugada de sexta-feira. Um barulho estranho ecoou pelos campos. Não era uivo de cachorro nem de lobo. Era como um grito humano misturado com rugido de fera. Os animais das granjas começaram a se agitar. Os cachorros não latiam. Apenas se encolhiam, gemendo. No sábado seguinte, bem cedo, a notícia correu. Apareceu um lobisomem no Morro Alto. E não era uma brincadeira de criança, nem exagero de gente que viu sombra e se assustou. A história explodiu quando o fato foi mencionado na Rádio Gaúcha, no programa do famoso Jaime Cobstein. A partir dali, ninguém saiu mais de casa depois das 8 da noite. Mas o relato mais assustador veio de um homem chamado Seu Dário, tio de uma amiga da minha família. Um senhor trabalhador calmo, sem hábito de inventar histórias. Naquela noite ele voltava da lavoura, dirigindo devagar a velha caminhonete azul. A estrada estava coberta de neblina e só os faróis cortavam o breu. Quando chegou perto do galpão onde guardava as ferramentas, ouviu um arranhado, algo roçando, pesado, forte do lado do carro. Seu Dário apagou o motor. Pensou que fosse um cavalo solto, mas quando olhou pelo retrovisor, o sangue gelou. Uma criatura enorme, quase do tamanho de um homem, com o corpo coberto de pelos escuros e braços longos que arranhavam a lataria. A cabeça parecia a de um cão selvagem, mas os olhos eram diferentes. Olhos que pareciam entender, observar, como se tivesse metade de fera e metade de gente. Seu Dário ficou paralisado. O coração batia tão forte que ele achou que ia morrer. A criatura se aproximou da porta. Cheirava o carro, devagar, como se estivesse procurando algo. Encostou o focinho no vidro. Seu Dário sentiu a respiração quente e pesada e viu os dentes enormes brilharem na luz dos faróis. Ele fechou os olhos e rezou. Rezou como nunca tinha rezado na vida. Quando abriu os olhos, a criatura estava indo embora, caminhando torta como se mancasse. Mas antes de sumir no escuro, soltou um uivo tão forte que o chão tremeu. Na manhã seguinte, a lataria da caminhonete estava toda arranhada. Marcas profundas, como se fossem feitas por garras enormes. A notícia se espalhou rápido. A cidade inteira entrou em pânico. As pessoas fecharam janelas, reforçaram portas, trancaram galpões. Ninguém caminhava à noite, nem mesmo os mais corajosos. A polícia local foi até o galpão, tirou fotos, analisou pegadas enormes no chão úmido, mas não chegou a conclusão nenhuma. Alguns diziam que era um homem amaldiçoado, que se transformava nas noites frias. Outros juravam que era apenas um animal grande, talvez um cachorro selvagem, um porco do mato gigante. Mas quem viu, quem realmente viu, dizia que não era nada disso. E assim como apareceu, ele sumiu, do nada, sem deixar rastro. Mas até hoje, lá no Morro Alto, ninguém esquece. Nem o medo, nem o uivo, nem o mistério que a rádio espalhou pelo estado inteiro. E eu sempre digo, se foi verdade ou não, só sabe quem estava lá naquela noite. A vida no interior é cheia de segredos e algumas coisas são melhores de não perguntar. Porque existem histórias que não acabam, apenas esperam a próxima lua cheia. Dizem que certas histórias nunca deveriam ser contadas depois das 10 da noite. Porque depois desse horário, as portas entre os mundos ficam mais finas. E aquilo que foi lembrado pode voltar. Mas se você insiste, então escute. Essa história aconteceu no Vale dos Sinos, mais precisamente ali, no bairro Charlau, em São Leopoldo. Era o tempo dos bailões, dos salões de madeira, do cheiro de cerveja e fumaça, e daquele povo que dançava até o sol nascer. Gente simples, alegre, mas que também carregava seus medos antigos. E foi numa dessas noites que ele apareceu. Na porta do bailão, as moças foram as primeiras a notar. Um homem elegante demais para aquele lugar, alto, magro, terno preto impecável. E o detalhe que ninguém esquece, os cabelos dourados, quase brilhando sob a luz fraca. Um loiro que ninguém conhecia. Ele entrou devagar, como quem já sabe que todos estão olhando. E quando sorriu... Ah, Fernando,
Dizem que o sorriso dele não era normal. Era bonito, mas tinha algo frio, algo que atravessava a alma. As moças se encantavam, os homens desconfiavam, e os mais velhos só baixavam a cabeça, porque eles sabiam, eles conheciam a lenda. Mas naquela noite, quem dançou com ele foi Rosalie, uma moça nova, linda, sonhadora, daquelas que acreditavam mais na vida do que no perigo. O loiro estendeu a mão. Rosalie, encantada, aceitou. E quando os dois foram para a pista, a música mudou. O baile inteiro parecia tocar só para eles. E foi então, no meio da dança, que Rosalie percebeu uma coisa estranha. Primeiro, um cheiro de enxofre, queimado. Depois, o peso no braço, como se a mão dele fosse mais fria que gelo. Ela tentou olhar para os pés dele, e foi aí que o medo entrou. Porque ela viu um brilho metálico. Achou que fosse reflexo da luz. Mas quando olhou de novo, não eram sapatos. Eram cascos. Cascos de animal. Reluzentes. Perfeitos. Assustadores. Rosalie tentou gritar. A voz não saiu. O loiro puxou-a para mais perto. E no ouvido dela, sussurrou. Agora é tarde, Rosalie. Tarde demais. Foi nessa hora que a luz do bailão piscou. Apagou. Acendeu de novo. E onde estavam os dois? No meio da pista, sozinhos. Rosalie, caída no chão, desmaiada. E o loiro sumiu. Sumiu como se nunca tivesse estado ali. Só que o cheiro de queimado ficou pela sala inteira. E no assoalho de madeira, gravadas como ferro em brasa, 2 marcas profundas de casco. Rosalie acordou minutos depois, chorando, tremendo, repetindo sem parar. Os olhos dele eram vermelhos. Vermelhos. Depois daquela noite, muitos juram ter visto o loiro aparecer em outros bailões. Sempre elegante, sempre belo, sempre com aquele sorriso que não era de Deus. Do povo antigo ficou o conselho. Quando a noite estiver bonita demais, quando o encanto parecer fácil demais, cuidado, porque o mal também sabe dançar. E às vezes, ele vem vestido de terno preto e cabelos de ouro. E essa foi a história do Diabo Loiro do Vale dos Sinos. Dizem que certas histórias só acontecem uma vez, mas quando acontecem, marcam a alma para sempre. E esta que eu vou contar aconteceu com a família do Jorge, um pedreiro honesto, trabalhador, pai de 3 filhos, morador de uma rua simples, mas pacata, no interior do Brasil. Tudo começou numa madrugada de sexta-feira. Eram exatamente 3h02 quando alguém bateu no portão da casa. Jorge acordou assustado. O barulho era lento, arrastado, como se a pessoa estivesse sem forças. Quem é? Ele perguntou sem abrir. Do lado de fora, silêncio. Ele esperou 1 minuto, 2, 3, nada. Atribuiu aquilo ao vento, ou talvez algum vizinho que tivesse se confundido de casa e voltou a dormir. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E agora, a batida vinha acompanhada de uma voz feminina, fraca, quase um sussurro. Moço, me ajuda? Jorge congelou. Ele foi até a janela, abriu só uma frestinha e viu uma mulher parada na calçada. Cabelos longos, escuros, cobrindo o rosto. Roupas antigas como se fossem de outra época. Não se mexia, apenas repetia: moço, me ajuda. Antes que ele perguntasse qualquer coisa, ela simplesmente desapareceu. Sumiu na névoa da rua, como se nunca tivesse estado ali. Na terceira noite, Jorge já estava com medo. A vizinhança começou a comentar que ouviam choros na rua, passos lentos e o latido desesperado dos cachorros. Todos diziam a mesma coisa. Aparecia uma mulher. E depois, nada. Mas com Jorge, a história ficou pior. Na quarta madrugada, ele acordou não com batidas no portão, mas com alguém batendo na porta da sala. Dentro da casa, ele se levantou, tremeu, rezou. Quando olhou pela fresta, a mulher estava lá, parada no corredor, a cabeça baixa, e o sussurro rasgado: moço, por que não abriu para mim? Jorge sentiu o corpo gelar. Chamou a esposa, que não viu nada. Chamou os filhos, também não viram nada. Só ele enxergava a figura. Na manhã seguinte, Jorge foi pedir ajuda ao pastor da igreja da esquina. O pastor contou algo que fez cada fio de cabelo do homem arrepiar. Há muitos anos, uma mulher morreu atropelada exatamente ali, na frente da sua casa. Estava pedindo ajuda. Ninguém abriu e ela não resistiu.
Jorge voltou para casa com o coração apertado. Entendeu, enfim, porque só ele via e ouvia aquela alma perdida. Ele era o único que respondia às súplicas dela. Naquela noite, quando o relógio marcou 3 years, a batida voltou. Mas agora, Jorge respirou fundo, abriu o portão e disse: "Eu estou aqui. O que você precisa?" A mulher levantou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de dor. Nenhum ódio, nenhum mal, apenas tristeza. E ela respondeu: "Eu só queria que alguém me visse." O vento soprou forte. A luz do poste piscou. E ela desapareceu aos poucos, se desfazendo como névoa iluminada pela lua. Desde aquela madrugada, nunca mais bateu, nunca mais apareceu. A rua voltou a ser silenciosa. Os cachorros pararam de latir. A paz voltou. Jorge acredita que aquela alma finalmente descansou e aprendeu uma lição que nunca esqueceu. Às vezes, o que assombra não quer fazer o mal, só quer ser ouvido. Se você ouviu este relato até o fim, se acredita que algumas histórias carregam um pedaço da verdade, então se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe seu like, porque aqui cada relato tem uma alma. E cada alma tem algo a dizer. Dizem que, na época em que os homens avançavam mata adentro para abrir as primeiras estradas na Amazônia, a floresta ainda falava. Era uma voz antiga, carregada de mistério, encantamento e medo. E quem ousava cortar seus veios verdes precisava pagar um preço. Este relato chegou até mim por meio dos trabalhadores mais velhos, os que viveram na época dos acampamentos de madeira, lamparinas a querosene e noites que pareciam eternas. É a história de Raimundo, um dos cortadores de picada. Um homem simples, mas valente, acostumado a enfrentar onça, sucuri e a própria solidão da mata fechada. Mas o que ele encontrou certa noite não era bicho da terra. Naquele mês, o grupo avançava lentamente pela mata, abrindo caminho para uma futura estrada federal. O chão era encharcado, o ar pesado como chumbo, e os sons da floresta nunca paravam. À noite, o acampamento ficava iluminado apenas por fogueiras fracas. Alguns indígenas da região observavam de longe, silenciosos, como sombras humanas entre os troncos. Um dos anciões da tribo, chamado Aruan, foi quem primeiro alertou: "Há algo seguindo vocês, bicho que não é bicho, homem que não é homem." Riram. Disseram que era superstição de índio. Mas Aruan apenas suspirou e apontou para o chão, onde marcas fundas apareciam entre as folhas. Rastros grandes demais para um lobo, finos demais para um homem. Naquela mesma noite, os uivos começaram. E não eram uivos comuns, eram longos, dolorosos, como se algo chorasse de dentro da própria floresta. Os trabalhadores se entreolharam, inquietos. Raimundo foi um dos poucos que não demonstrou medo, mas por dentro sentiu algo gelar. Na terceira noite, o uivo veio tão perto que a fogueira tremulou como se tivesse sido soprada. Os cachorros do acampamento tentaram fugir, arrastando correntes, desesperados. Uma sombra enorme passou entre as árvores, rápida demais para ser vista por completo, mas grande o suficiente para fazer os homens recuarem instintivamente. Aruan foi até Raimundo e disse: "A floresta está avisando." Ele acordou. Raimundo perguntou quem era ele. O velho respondeu apenas: "O que veste pele de homem, mas guarda a alma de fera. Aquele que protege o caminho dos antigos." Na madrugada seguinte, Raimundo ouviu passos pesados circulando o barracão. Tomou coragem, pegou um facão e saiu sozinho. A fogueira crepitava fraca. A mata ao redor parecia respirar. O vento parou. Até os grilos silenciaram. Então, ele viu. Entre duas castanheiras, uma criatura enorme o observava. Tinha o corpo coberto por pelos escuros, musculoso, mas sua postura era humana. Os olhos, porém, não eram de homem. Eram 2 reflexos amarelos que ardiam como brasas. A criatura rosnou e Raimundo sentiu o ar faltar no peito. O facão parecia inútil. Quando deu um passo para trás, o bicho avançou um passo à frente, mas não atacou. Apenas ergueu o focinho como farejando tristeza, dor ou destino. Raimundo então ouviu um estalo entre as árvores. Aruan surgiu, erguendo uma tocha. Começou a cantar numa língua antiga, tão antiga quanto a própria mata. O canto parecia deixar a criatura inquieta.
Ela recuou, mas antes de desaparecer, soltou um uivo tão forte que o chão tremeu. O ancião se aproximou de Raimundo e falou com pesar. Ele era um dos nossos. Um grande guerreiro. Quebrou uma regra sagrada. Agora vaga entre os mundos, guardando o que resta da mata. No dia seguinte, metade dos trabalhadores pediu demissão. A obra atrasou, e muitos juram que a estrada só foi concluída depois que trocaram de rota, desviando justamente da área onde o lobisomem foi visto. Raimundo nunca mais esqueceu aquele olhar. Feroz, mas triste, como se dentro da fera ainda houvesse um homem pedindo socorro. Hoje, quando alguém passa pela região e escuta um uivo distante, dizem que não é onça nem cachorro do mato. É o guardião marcado pelo erro, vigiando para que a floresta não seja ferida de novo. E segundo Raimundo, ainda vivo, velho, mas lúcido, aquele uivo jamais será esquecido. Porque não é o som de um animal, é o lamento de uma alma partida. Dizem que existem histórias que o vento leva, mas há outras que o vento traz de volta. No sertão do Maranhão, entre os povoados de Grajaú e Barra do Corda, há um lugar que os mais antigos ainda chamam de Igarapé das Almas. É uma região de mata fechada, onde o silêncio pesa e o canto das corujas parece uma reza triste. Foi lá, segundo contam, que Mané Bento, um vaqueiro conhecido por sua coragem, viveu o terror que marcou sua vida. Mané era um homem de palavra firme, acostumado a enfrentar onça, cobra e até alma penada se fosse preciso. Trabalhava num pasto distante e, certa noite, precisou ir buscar uma novilha que se desgarrara. Era tempo de seca e o igarapé, quase sem água, cortava o caminho entre os buritis e as gameleiras. Quando o relógio marcava por volta das 9 da noite, Mané ouviu um som estranho. Não era o coachar de sapo, nem o estalo de galho seco. Era um grunhido grave, pesado, como o ronco de um bicho do outro mundo. Ele parou, olhou para o mato e fez o sinal da cruz. Ave Maria, será uma onça? Pensou. Mas o cheiro era o que mais lhe deu medo. Um fedor de carne podre misturado com sangue fresco. E então ele viu. Do meio da mata surgia uma figura desgrenhada, caminhando torta, como quem arrasta o próprio peso da maldição. O corpo era de homem, mas a cabeça era comprida, com focinho de tamanduá e dentes afiados. Os olhos brilhavam vermelhos como duas brasas vivas. Era o capelobo. Mané quis correr, mas suas pernas não obedeceram. O bicho se aproximou devagar, farejando o ar e soltando aquele som medonho. Um sopro quente passou pelo rosto do vaqueiro e o medo o dominou. Ele puxou o terçado e rezou alto. Meu Deus, me valha! São Bento, me protege. O capelobo parou. Parecia hesitar diante da oração. E foi nesse instante que Mané se lembrou de uma promessa antiga que sua avó dizia. Se o capelobo te encontrar, não corra. Reza, enfrenta, mas não mostra medo. Mesmo tremendo, ele manteve o olhar firme e começou a cantarolar um bendito desses que se entoam nos velórios do interior. Alma bendita, alma pura, que anda em busca de perdão, se és bicho ou criatura, some em nome da salvação. O bicho soltou um urro que fez as folhas caírem das árvores. Girou o corpo, arrastando a cauda grossa, e foi sumindo mata adentro, até desaparecer no breu da noite. Mané chegou em casa ao amanhecer, branco como cera, suando frio. Contou tudo ao padre da região, que mandou benzer o igarapé e acender velas nas encruzilhadas. Depois daquele dia, ninguém mais quis passar por ali depois do pôr do sol. E os vaqueiros começaram a dizer que o capelobo é a alma de um homem que zombou de Deus, que matou e bebeu sangue no tempo das correrias, e por isso foi condenado a vagar nas matas, meio homem, meio fera. Há quem jure que ele ainda ronda o igarapé das almas, farejando os que se embriagam ou caminham sozinhos pela noite. Dizem que ele se aproxima em silêncio, e que o último som que a vítima ouve é aquele sopro quente no pescoço antes de cair sem vida.
Anos depois, um rapaz da região, curioso e incrédulo, resolveu provar que tudo era invenção. Armou uma barraca perto do igarapé e esperou. Na manhã seguinte, encontraram o acampamento revirado e apenas o terçado dele fincado no chão. Nem corpo, nem sinal de pegada. Mas no cabo da lâmina havia marcas de garras, como se algo tivesse tentado arrancá-lo da terra. O povo diz que ele virou mais um na lista do capelobo. E até hoje, quando o vento sopra forte pelas matas do Maranhão, há quem jure ouvir aquele grunhido arrastado vindo de longe. Um aviso, uma lembrança. Ou talvez o próprio capelobo ainda buscando o sangue de quem ousa duvidar. E você, ouvinte, teria coragem de passar sozinho pelo igarapé das almas? Se acredita que o capelobo ainda vive nas matas do Maranhão, curta este vídeo, deixe seu comentário e, principalmente, se inscreva agora no canal. Porque se você não se inscrever, corre o risco de nunca mais receber meus relatos. E nas noites de silêncio, talvez quem bata à sua porta não seja a notificação do canal, mas o próprio capelobo. Eu me chamo João Batista, sou de uma localidade próxima a Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. E o que eu vou contar aqui não é história inventada. É o que eu vi, o que vivi e o que até hoje me tira o sono nas noites de lua cheia. Sou ouvinte do canal há tempos e quando escutei o relato sobre o lobisomem de Passo Fundo, minhas mãos começaram a suar, porque o que foi contado ali bateu direitinho com o que aconteceu comigo há quase 20 anos. Naquela época eu trabalhava numa fazenda, cuidando do gado com meu tio. A região era de campo aberto, cortada por Mato Grosso e pequenos arroios. De dia era um paraíso, mas à noite o vento mudava. O ar ficava pesado e os cachorros uivavam como se pressentissem alguma coisa. Certa noite voltávamos de um baile em uma comunidade próxima. A lua estava cheia, imensa no céu. Uma dessas noites em que o campo parece prateado. Quando passamos perto de um mato de eucaliptos, os cavalos começaram a se agitar. Um deles relinchou, o outro empinou e, de repente, o cheiro veio. Um fedor de carniça, enxofre e sangue velho, misturado ao vento gelado. Meu tio olhou para mim e disse só: "Não olha para trás, João. Aperta o passo." Mas a curiosidade foi mais forte e quando eu virei o rosto, vi algo que até hoje não consigo explicar. Do outro lado da cerca, uma criatura andava curvada, como um homem tentando se equilibrar sobre as próprias pernas. O corpo era coberto de pelos escuros, o rosto alongado, o focinho pingando saliva. Os olhos eram duas brasas e brilhavam com ódio. O som que ele fazia não era nem grito nem uivo, era algo entre um rugido e um choro. Meu tio começou a rezar em voz alta: "São Bento me valha, Deus me defenda de todo mal." O bicho parou, nos encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade e depois deu um salto, desaparecendo no meio do mato, com um estalo seco, como se quebrasse os galhos com o próprio peso. No outro dia fomos até o lugar. No chão havia pegadas enormes com marcas fundas de unhas, como garras, e perto de um bebedouro encontramos uma vaca caída, o pescoço aberto e o sangue completamente drenado. Não havia mordida comum nem sinal de faca. Era como se algo tivesse sugado o sangue todo do corpo. Chamaram o padre da paróquia e ele pediu que se acendessem velas em volta do campo e que ninguém saísse à noite por uns dias. Mas o medo se espalhou. Alguns moradores começaram a dizer que viram a criatura subindo rumo ao Morro da Garupa e que ela aparecia sempre na virada da lua cheia. Desde então, ninguém mais duvida. Até os mais céticos, quando a lua brilha forte sobre as coxilhas de Passo Fundo, trancam as portas, recolhem os bichos e apagam as luzes. Porque o lobisomem, ele não é só uma história, ele é algo que anda entre nós, condenado a vagar entre o humano e o animal, pagando o preço de um pecado antigo. Um tempo depois, um primo meu, que morava mais pro lado de Ernestina, disse que viu o mesmo bicho atravessar a estrada. O farol da caminhonete pegou bem o vulto, alto, curvado
com pelos desgrenhados e olhos faiscando. Ele jurou que não era homem, nem bicho que se conheça. E até hoje, quando ele fala disso, a voz dele treme. Eu sei o que vi. E se alguém ainda duvida, só digo uma coisa: reze para nunca cruzar com ele. Porque aquele olhar é o olhar de quem não pertence mais a este mundo. E você ainda duvida do que se conta nas coxilhas de Passo Fundo? Se acredita que o lobisomem é apenas uma lenda, lembre-se, toda lenda nasce de algo que alguém viu. Curta este vídeo, deixe seu comentário contando o que acontece aí na sua região e, principalmente, se inscreva agora no canal, porque se você não se inscrever, corre o risco de meu conteúdo não chegar mais para você. E nas noites de lua cheia, pode ser que quem bata à sua porta não seja a notificação do canal, mas o próprio lobisomem de Passo Fundo. O lobisomem de São Paulo. A maldição de Rolão. Há histórias que o tempo tenta apagar, mas as ruas antigas de São Paulo ainda sussurram verdades que o vento insiste em carregar. Entre as esquinas da Luz, da Sé e do velho Tamanduateí, há quem jure ouvir uivos cortando a madrugada. Uivos que não vêm de cães, mas de algo, que um dia foi humano. O nome dessa lenda é Rolão, e dizem que, mesmo após mais de um século, ele ainda caminha nas sombras da cidade. Rolão era um homem de força descomunal. Trabalhava nos armazéns próximos ao antigo Mercado da Luz, carregando sacas de café e barris de vinho. Ninguém sabia de onde ele viera, apenas que havia chegado sozinho, numa noite de chuva, trazendo uma cicatriz profunda no pescoço e um olhar que gelava até os mais valentes. Durante o dia, era um trabalhador como qualquer outro, mas, à noite, desaparecia. Os colegas diziam que, quando o sol se punha, Rolão sumia pelas vielas e só retornava ao amanhecer, pálido, suado, com um cheiro de terra e sangue. Com o passar do tempo, os rumores cresceram. Animais começaram a desaparecer. Galos e cabras eram encontrados mortos, sempre às sextas-feiras, quando a lua cheia brilhava sobre os telhados de telha vermelha. Foi então que os moradores começaram a ouvir os uivos. Primeiro distantes, ecoando pelos becos de paralelepípedo. Depois, cada vez mais próximos. E numa madrugada fria, o padeiro do Largo da Sé jurou ter visto uma criatura monstruosa correndo sobre os telhados, de olhos vermelhos e corpo coberto por pelos escuros. Ele correu gritando pelas ruas: "É o lobisomem! Ele está entre nós!" A notícia se espalhou. A cidade, ainda pequena, mergulhou em pânico. Mas ninguém ousava pronunciar o nome de Rolão, como se até o som das letras pudesse invocar a criatura. Alguns meses depois, um delegado decidiu investigar. Ficou escondido próximo à casa do homem, no sopé de uma colina próxima ao Tamanduateí. Quando o relógio marcou meia-noite, ouviu grunhidos, gemidos. E então, o impossível aconteceu diante dos seus olhos. Rolão caiu de joelhos, debatendo-se como se lutasse contra algo dentro dele. A pele se rasgou, os ossos estalaram. E a besta tomou forma. Um lobo gigantesco, de dentes longos e olhar humano, emergiu sob a luz da lua. O delegado nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Dizem que enlouqueceu, murmurando, trancado em um sanatório. Eu vi o demônio em forma de homem. Rolão desapareceu no dia seguinte. A casa abandonada, o chão coberto de marcas. Metade de botas, metade de garras. Desde então, a história se espalhou pelos bairros antigos, Brás, Sé, Luz e até mesmo por regiões afastadas, onde motoristas dizem ouvir uivos sobre a neblina, perto dos trilhos e das margens do rio. Alguns afirmam que ele jamais morreu, que a maldição o obriga a vagar eternamente, preso entre o homem e o monstro, castigado pelo próprio destino. Outros, mais supersticiosos, dizem que Rolão ainda protege a cidade, atacando apenas aqueles de coração impuro. E há quem jure ter visto um vulto enorme, caminhando nas noites frias da capital. Um vulto que desaparece sempre às 3 da manhã, quando o sino da Catedral da Sé toca pela última vez. Um taxista contou certa vez que, ao passar pela rua Florencio de Abreu, viu um homem curvado, de aparência antiga, parado sob um poste de luz amarelada. Quando diminuiu a velocidade, o homem sumiu. Mas o banco de trás do carro estava coberto de marcas de garras.
São Paulo mudou, os prédios cresceram, o asfalto encobriu as ruas de pedra, mas algumas coisas nunca desaparecem. As lendas continuam ali, adormecidas sob o concreto, esperando apenas o silêncio da noite para despertar. E dizem que, quando o vento sopra do vale, do Anhangabaú e a lua cheia ilumina a cidade, é possível ouvir o som distante de passos pesados e o uivo de rolão ecoando entre os prédios. Pausa dramática, voz baixa e envolvente. Mas e você? Já ouviu algum uivo vindo da noite paulistana? Será que foi só o vento? Ou será que ele ainda está por aí cumprindo a maldição que jamais terminou? Som de uivo distante, vento e fade-out com música melancólica. Dizem que certas coisas da natureza não deveriam ser afrontadas. E, no silêncio da noite, quando a água escura corre sem testemunhas, há histórias que ganham vida. Histórias que poucos ousam repetir. Este relato começou com um homem simples, conhecido como Seu Nivaldo, morador de uma comunidade ribeirinha no interior do Pará. Ele não tinha luxo, mas tinha o que considerava mais valioso: seu pequeno trapiche, sua canoa velha e a paz de uma vida honesta. Naquele tempo, o rio era tudo. Era por ele que chegavam alimentos, esperança e, às vezes, maldições que ninguém conseguia explicar. Seu Nivaldo tinha um filho, Mateus, rapaz forte, pescador desde menino e conhecido pelo sorriso fácil. Mas Mateus tinha um defeito que todos comentavam: não respeitava o rio. Achava que sabia mais do que os antigos, que não precisava ouvir as advertências das mulheres velhas que diziam: quem desafia o rio à noite, volta, mas não volta o mesmo. Certa noite de lua escondida, Mateus decidiu ir pescar sozinho, mesmo após o pai pedir, implorar, quase chorar. Filho, a água está estranha hoje. O rio está chamando, murmurou seu Nivaldo, com um arrepio que não sabia explicar. Mateus riu. Pai, é só água. Eu já conheço esse rio de olhos fechados. E foi. A correnteza parecia até responder, levando a pequena canoa devagar, como se abrisse caminho para o que estava por vir. Horas se passaram. O silêncio engoliu a comunidade. Até que, perto da meia-noite, o que todos mais temiam aconteceu. A canoa voltou. Vazia. Flutuava sozinha, arranhada, com marcas como se unhas enormes tivessem rasgado a madeira. No fundo, apenas o farolete de Mateus, ainda aceso. Seu Nivaldo desabou. Quem vive às margens do rio sabe: se ele tomou, ele não devolve. 3 dias se passaram sem nenhum sinal do rapaz. Mas, na noite do terceiro dia, algo bateu na porta do seu Nivaldo. Toc-toc, toc-toc, um som lento. Pesado, um som molhado. O velho, tremendo, abriu a porta apenas o suficiente para enxergar. E ali, parado na escuridão, estava Mateus. Ou pelo menos algo que parecia Mateus. Seu corpo estava encharcado, as roupas coladas no corpo, os cabelos grudados, como se tivesse acabado de sair do fundo do rio. A pele pálida demais, quase transparente. Os olhos... Fernando, os olhos não estavam certos. Não eram olhos de gente viva. Pai, disse a voz rouca. Eu voltei. Seu Nivaldo deu um passo para trás. Um cheiro forte de lodo invadiu a casa. Mas o velho, devastado pela saudade, não conseguiu fechar a porta. Graças a Deus, meu filho. Onde você estava? Mateus não respondeu, entrou devagar. Cada passo deixava um rastro de água escura no chão. Ele sentou-se à mesa e ficou ali, imóvel. Quase não respirava. Seu Nivaldo tentava falar, mas o filho apenas observava o vazio. Na madrugada, while o pai dormia no sofá, exausto, ouviu um barulho vindo do rio. Plash, plash, plash! Ele se levantou de um salto. E viu, pela fresta da porta, seu filho parado no trapiche, rígido como um tronco, olhando para a água, como se algo lá dentro o chamasse. O velho correu até ele, segurou o braço do rapaz e sentiu o gelo, um frio que queimava. Deus, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu com você? O rapaz virou o rosto devagar, tão devagar que parecia que o pescoço iria estalar. E então, ele sorriu, um sorriso largo demais.
Eu nunca saí do rio, pai. E antes que o velho pudesse reagir, o rapaz se jogou na água, afundando sem lutar, como se estivesse voltando para casa. Nunca mais voltou, mas, desde aquela noite, moradores juram ouvir batidas molhadas na porta à meia-noite. E então, um sussurro borbulhante que atravessa a madeira, chamando o nome de alguém lá dentro. Dizem que quem ouve seu nome é o próximo que o rio vem buscar. Se essa história mexeu com você, inscreva-se agora nos Sussurros da Meia-Noite, deixe seu like e ative o sininho. Aqui cada relato traz um mistério, e cada mistério traz você mais fundo para dentro da escuridão. Dizem que certas noites parecem nascer carregadas, como se o próprio ar tivesse consciência, peso e intenção. E naquela sexta-feira 13, em plena quaresma, o céu parecia mais escuro do que o normal. O vento gelado, o silêncio estranho. Foi nessa noite que eu, o Lucas e o Rafa fizemos a maior besteira da nossa vida. A culpa foi minha. Eu sempre fui curioso, teimoso, desses que querem ver para crer. Minha mãe sempre dizia: menino, não mexe com o que você não entende. Em quaresma, o mal anda solto. Mas eu tinha 17 anos, achava que sabia de tudo. E quando o Lucas apareceu com um tabuleiro de Ouija, dizendo que tinha achado no porão da casa da avó, eu não pensei duas vezes. Só ri. Vamos brincar hoje. Sexta-feira 13 vai ser épico. Épico. Foi, mas não do jeito que a gente imaginava. A casa do Rafa ficava nos fundos de um terreno grande, ao lado de um matagal. Os pais dele tinham viajado naquele fim de semana, então éramos só nós três. Luz apagada, apenas uma vela branca no meio da sala. E o tabuleiro em cima da mesa velha, que rangia cada vez que alguém respirava. Lembro que, quando coloquei os dedos no copo, me bateu uma sensação ruim, como se alguém puxasse meu estômago por dentro. Mas eu não queria parecer medroso. Espíritos do além, alguém quer falar com a gente? Eu disse, imitando aqueles filmes baratos. O Lucas riu. O Rafa ficou sério, imóvel. O copo não se mexeu. A vela queimava reta, sem vento nenhum, até que a chama tremeluzia. Depois, dobrou para o lado, como se tivesse encostado em algo invisível. O copo deu um leve trick, como se tivesse raspado sozinho. E então, começou a deslizar devagar, como se estivesse ganhando coragem. O copo formou, letra por letra, um nome curto. M. A. R. A. O Rafa afastou a mão. Chega, minha tia se chamava Mara. Ela morreu aqui, nessa sala. Eu senti um arrepio que desceu pela espinha como gelo derretendo. É brincadeira de vocês, né? O Lucas jurou de pé junto que não estava mexendo. E eu também não estava. Mas o copo se movia. Se movia como se tivesse vida própria. Até que escreveu S-U-C-U-R-R-O. E em seguida S-T-U-U-A-Q-U-I. A vela apagou. Sozinha, sem vento, sem motivo. A casa mergulhou numa escuridão horrível, negra, silenciosa, pesada. E então, toque, um barulho seco, vindo do quarto da mãe do Rafa. Nós congelamos. O Lucas acendeu a lanterna do celular. A luz tremia porque a mão dele tremia. Toque, toque. Agora eram dois, como se alguém estivesse batendo na porta do quarto. Rafa, tem alguém aí? Não. A porta do quarto fez um ruído longo. E abriu, sozinha, como se alguém muito devagar tivesse empurrado do outro lado. A luz do celular do Lucas falhou. Piscaram uns 2 segundos e apagou, e aí nós vimos. Por apenas um instante, o suficiente para marcar para sempre, havia uma silhueta parada na porta. Não era humana, alta demais, fina demais. O rosto, apagado, como se fosse feito de sombra. E os braços, longos, longos demais. Quando percebemos que ela estava olhando diretamente para nós, o pânico tomou conta. Nós saímos correndo para fora da casa. No desespero, o Lucas tropeçou no tapete e caiu. Eu juro que vi uma mão escura, comprida, tocar o tornozelo dele. Ele gritou:
Tira, tira, tira! Eu puxei. Puxei com toda a força do mundo. Ele levantou e nós continuamos correndo até o portão. O Rafa tremia tanto que mal conseguia destrancar. Quando finalmente abriu, a coisa saiu na varanda, numa movimentação seca, como se fosse feita de partes que não se encaixavam direito. Quando ela começou a descer o degrau, a luz do poste da rua piscou 3 vezes. E então, a sombra desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Nós seguimos correndo até a praça. Ficamos ali, os 3 em silêncio, sem saber o que dizer, sem querer acreditar. No dia seguinte, o tornozelo do Lucas estava preto, como se tivesse sido agarrado por algo, não humano. Ele passou mal, vomitou a noite inteira. A mãe dele levou-o ao posto de saúde, mas ninguém soube explicar o que era. A minha mãe, quando contei, apenas disse: eu avisei. Sexta-feira 13, e na quaresma. Vocês abriram uma porta que não sabiam fechar. Jogamos o tabuleiro fora. Mas às vezes, o Lucas ainda acorda dizendo que alguém chamou o nome dele. E o Rafa nunca mais dormiu sozinho. E eu aprendi. Aprendi que a curiosidade pode ser fatal e que certas portas, quando abertas, não se fecham mais. Sabe, existem noites que começam como qualquer outra, mas terminam de uma forma que te marca para sempre. A nossa começou na casa da Ana. Éramos 5 professores reunidos para um jantar que prometia ser apenas mais um encontro casual entre amigos. A casa dela, normalmente tão acolhedora, parecia diferente naquela noite. A iluminação estava estranhamente fraca, projetando sombras longas e dançantes pelas paredes, criando uma atmosfera que já nos deixava um pouco inquietos. No centro de tudo estava Ana, a mais nova e, sem dúvida, a mais ousada de nós. Lembro-me claramente do brilho desafiador em seus olhos enquanto ela nos contava uma história de assombração. Um sorriso travesso brincando em seus lábios. Foi então que ela se levantou, caminhou até uma estante coberta por uma fina camada de poeira e pegou um objeto que mudaria tudo. Um velho e desgastado tabuleiro Ouija. A hesitação pairou no ar por um momento, mas a curiosidade, como sempre, falou mais alto. Logo estávamos todos sentados ao redor de uma pequena mesa redonda, o tabuleiro posicionado no centro. A única fonte de luz era uma solitária vela, cuja chama bruxuleante lançava sombras fantasmagóricas em nossos rostos apreensivos. Colocamos os dedos sobre o copo de vidro, a tensão crescendo a cada segundo de silêncio. E então ele se moveu. Lentamente, quase dolorosamente, o copo começou a deslizar sobre as letras, formando palavras que fizeram um arrepio percorrer a espinha de todos. R-C-O-C-O-R-R-O. Nossos olhares se cruzaram, a dúvida dando lugar ao medo. O copo continuou. A-Q-U-I. No exato momento em que a última letra foi soletrada, a chama da vela se extinguiu com um sopro súbito, nos mergulhando em uma escuridão completa e sufocante. O silêncio foi quebrado por um baque surdo, vindo de um quarto no final do corredor. Em seguida, o som inconfundível de uma porta rangendo abrindo-se sozinha lentamente para revelar um negrume ainda mais profundo. O que se materializou na escuridão daquela porta não era humano, era uma silhueta disforme, uma mancha de escuridão mais densa que a própria noite. O pânico explodiu entre nós. Gritos ecoaram pela casa enquanto corríamos desesperadamente em direção à porta da frente. Em meio ao caos, Marcos tropeçou e caiu. Antes que pudéssemos reagir, uma mão feita de pura sombra emergiu do chão e agarrou seu tornozelo com uma força sobrenatural. Sem pensar, eu me joguei para trás, agarrei o braço de Marcos e o puxei com toda a força que tinha. Conseguimos nos libertar e corremos para a noite sem ousar olhar para trás, mas eu senti olhos frios e malévolos nos observando da varanda, enquanto fugíamos para a segurança da rua. No dia seguinte, o sol trouxe luz, mas não alívio. No tornozelo de Marcos havia uma marca preta, um hematoma que parecia a impressão digital de uma mão, inexplicável por qualquer lógica médica. Ana, a nossa corajosa Ana, estava visivelmente abalada, seus olhos carregados com um medo que eu nunca tinha visto antes. Ela não disse uma palavra, mas seu silêncio gritava arrependimento. Aquela noite nos ensinou uma lição terrível. Algumas portas nunca devem ser abertas. Alguns jogos nunca devem ser jogados. E o desconhecido, às vezes, é melhor que permaneça desconhecido, pois quando você o convida para entrar, ele pode decidir nunca mais ir embora. E essa é uma verdade que agora carregamos como uma sombra para o resto de nossas vidas.
Você teria coragem de trabalhar sozinho ao lado de um cemitério depois da meia-noite? Este é o relato do seu Mariano, vigilante noturno há quase 15 anos, e que até hoje jura que algumas coisas simplesmente não pertencem ao mundo dos vivos. A rotina quebrada. O posto ficava na beira da estrada, numa curva deserta ao lado do cemitério Santa Adélia, um campo santo tão antigo que as cruzes tortas contavam mais histórias que os próprios túmulos. Seu Mariano sempre dizia: "Aqui é tranquilo, até dar meia-noite." Naquela noite, porém, o vento parecia diferente. Assobiava entre as bombas de gasolina, como se estivesse chamando alguém pelo nome. O relógio marcava 23h58, quando a campainha da loja de conveniência deu aquele trim estranho, mesmo sem ninguém entrar. "De novo isso?" murmurou ele. O cheiro de terra molhada veio de repente, forte, como se alguém tivesse cavado um buraco recente. A primeira sombra. Às 0003, enquanto seu Mariano fazia ronda com a lanterna, ele viu, do outro lado da cerca, uma mulher de vestido branco, caminhando lentamente entre as lápides. Ela não estava ali antes, e ninguém poderia entrar no cemitério não àquela hora. A luz da lanterna tocou o rosto dela, mas o rosto não tinha feições. Era liso. Liso como um pano molhado cobrindo algo que não deveria ser visto. Seu Mariano deu um passo para trás. A mulher parou, virou-se na direção dele e inclinou a cabeça, como se escutasse o coração dele batendo. A lanterna piscou 2 vezes e apagou. Quando voltou, a mulher tinha sumido. As pegadas. Assustado, ele voltou para dentro da loja, mas algo o fez parar no meio do corredor. Pegadas. Pegadas úmidas, de pés descalços, como se alguém tivesse caminhado direto do cemitério para ali. Mas ali não havia portas abertas. As pegadas foram seguindo, até parar diante da geladeira de bebidas. Seu Mariano respirou fundo, abriu a porta e gelou por dentro. Lá dentro, entre as latas, havia um buquê de flores mortas, amarradas com uma fita preta. O cheiro era o mesmo cheiro de velório antigo. A voz no radinho. O rádio de comunicação do posto, que nunca era usado, chiou. "Shh, shh." E então, uma voz rouca, distante, como se viesse debaixo da terra. "Você viu minha filha?" Seu Mariano quase derrubou o radinho. "Quem tá falando? Quem é você?" A voz repetiu mais lenta. "Você viu minha filha?" E então outra voz, sussurrada, feminina, quase chorando. "Pai, eu tô aqui." E o rádio caiu no chão sozinho. A criança no pátio à 00:40, ele decidiu que precisava olhar o lado de fora de novo. O silêncio estava tão pesado que até o farol dos carros parecia evitar passar por ali. Quando abriu a porta, viu algo pequeno, agachado perto da bomba número 3. Uma criança, com o vestido sujo de terra, brincando com pedras. "Ei, menina, cadê seus pais?" perguntou, aproximando-se devagar. A menina levantou o rosto, e os olhos dela eram completamente pretos. Glossy, profundos como 2 buracos cavados na escuridão. Ela sorriu, mas o sorriso era largo demais. "Meu papai tá procurando por mim", disse ela com a voz meio ecoada. Seu Mariano, apavorado, recuou, e a menina começou a andar para trás, sem virar o rosto, sem dobrar pernas, como se fosse puxada por algo invisível, e sumiu atrás da bomba. Quando ele correu até lá, nada, nenhum rastro. Apenas, novamente, pegadas, dessa vez indo em direção ao cemitério. O homem na cerca. O relógio marcava 01:17 quando veio o pior. Clac, 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 como se alguém estivesse arranhando o arame. Quando o vigilante acendeu a lanterna, viu um homem parado ali, muito alto, muito magro, vestindo terno preto como se tivesse acabado de subir de um velório. Mas o pescoço estava virado para o lado errado. "Osso, o senhor precisa de ajuda?" perguntou Mariano num fio de voz. O homem abriu a boca devagar, tão devagar que parecia que a pele ia rasgar. E de dentro da boca dele saiu a voz da menina. "Eu tô aqui, papai." A luz do posto piscou forte. A sirene do freezer disparou, e a figura se inclinou para frente como se fosse saltar a cerca. Seu Mariano correu para dentro da loja e trancou tudo. Tudo. A última aparição. Às 02:05, quando o silêncio finalmente voltou, ele decidiu olhar pela câmera externa. E lá estava ela. A mulher de vestido branco parada entre as bombas de gasolina. Agora com o rosto visível.
Onde deveria haver olhos, havia apenas 2 buracos. Meu amigo, este relato chegou de uma seguidora do canal. Ela contou uma história que a mãe guardou por décadas. Uma história que aconteceria no interior do Rio Grande do Sul. Num tempo em que as noites eram mais escuras e os segredos muito mais profundos. A mãe dela costumava dizer que naquela região, num pedaço esquecido de campo e estrada de chão, viviam 3 irmãos. Moravam sozinhos, isolados, sem família por perto. Nenhum dos 3 casou. Nenhum tinha amigos e ninguém sabia exatamente o que faziam quando o sol se escondia. Diziam as más línguas que um deles era diferente. Os outros 2, bruxos. Gente que lidava com coisas que não se nomeia. E bastava falar o sobrenome deles no meio da madrugada para qualquer cristão fazer o sinal da cruz. Mas o mais assustador não era a fama. Era o que a mãe dela viu com os próprios olhos. Naquela noite, o pai tinha saído para um baile na região. Queria dançar, rever conhecidos, comer um pastel daqueles de festa do interior. Prometeu voltar tarde, mais seguro. A casa simples e de madeira ficava num pedaço de estrada cercado de mato. Era madrugada profunda quando a mãe acordou. Sentiu um calafrio subir pelas costas. Olhou para o relógio. 3 da manhã, hora em que, dizem, a fronteira entre mundos fica fina como fumaça. Ela ouviu passos no terreiro, passos lentos, arrastados, de alguém ou algo, caminhando sobre as pedras. Pensando que era o marido voltando do baile, ela levantou, acendeu o candeeiro e foi abrir a porta. Mas, ao girar a maçaneta, o ar ficou pesado. O silêncio pareceu vivo, e quando a porta se abriu, ela viu, parado diante dela, um cachorro enorme, alto como um homem, apoiado de pé, encostado no batente da porta. O rabo, comprido demais para ser natural, batia lentamente no chão. As unhas, longas amareladas, arranhavam a madeira velha. E o rosto? Ah, meu amigo, o rosto não era de cachorro, nem de lobo. A mãe disse que aquela criatura tinha a cara de um morcego. Orelhas pontudas, focinho afundado e dentes tortos que brilhavam à luz fraca do candeeiro. Ela congelou. Quis gritar, mas a voz simplesmente não saiu. A criatura inclinou a cabeça para o lado como se estivesse observando. Como se reconhecesse seu cheiro. Ou como se estivesse decidindo o que fazer. Foi então que, de repente, ela ouviu um estalo seco vindo do quintal. No mesmo instante, a coisa virou o pescoço, rápido demais para ser humano, e desapareceu na escuridão. Sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Anos depois, a filha cresceu. A mãe sempre repetia a mesma história. Eu estava vindo do trabalho, e quanto mais caminhava pela rua, mais ele se escondia. Ia pulando de muro em muro, como se fosse um canguru. Ela descrevia aquela criatura saltando com facilidade, usando as paredes das casas como apoio, sumindo nas sombras e surgindo metros à frente. A cada esquina, ela tinha a impressão de que aquilo a seguia, que brincava com ela, que a escoltava na escuridão. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta, se encolheu num canto e prometeu nunca mais andar sozinha naquela hora. Dizia sempre com a voz baixa: barbaridade, tchê. Aquilo não era bicho deste mundo. Com o passar dos anos, velhos da região começaram a falar. Diziam que um dos irmãos, aquele que nunca aparecia, tinha um pacto antigo, algo feito antes mesmo deles nascerem. Que o dom ou maldição passava de pai para filho, e que nas noites de lua minguante, a criatura vagava pelas estradas, pelo mato e pelas ruas estreitas do vilarejo. Até hoje, alguns moradores contam que já viram algo grande demais para ser cão, rápido demais para ser homem, equilibrado demais para ser fera. E quem mora ali sabe. Quando o vento muda e as sombras parecem caminhar, é hora de fechar as portas. Porque dizem que a criatura dos 3 irmãos continua viva, pulando pelos muros, aparecendo nos becos e observando quem passa sozinho, de madrugada. E você acredita que essa criatura ainda vagueia pelos campos do Rio Grande do Sul? Ou já viu algo parecido na sua região? Comente aqui embaixo. E não esqueça, nos sussurros da meia-noite, cada relato pode revelar uma verdade que você nunca soube que existia. Eu sou o Fernando, e hoje vou trazer um relato que mexeu com todo o Brasil em 2023. Uma história que começou como um boato, virou manchete, e até hoje ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu naquela pequena cidade do Paraná, São João do Ivaí. Um lugar tranquilo, de ruas pacatas, onde todos se conhecem. Mas naquela semana, algo antigo,
Selvagem e impossível teria voltado a caminhar entre os vivos. Pelo menos, é o que contam. Naquela tarde quente, um grupo de homens da Serra do Galego se reuniu para beber por volta das 6 da tarde. Música alta, fogueira acesa, conversa solta. Nada fora do comum. Entre eles estava um homem conhecido por todos. Trabalhador, pacato, de família simples. Ninguém imaginava que ele seria o centro da história mais assustadora já contada na região. A noite caiu rápido, trazendo uma ventania estranha. As folhas do mato batiam umas nas outras. A mata lá no fundo parecia gemer. É só o vento, disseram. Mas não era. Segundo o relato que correu o Vale do Ivaí inteiro, esse homem começou a passar mal. Primeiro se afastou do grupo, depois caiu de joelhos. E então, começou a gritar. Os amigos acharam que era um mal súbito, mas os gritos foram mudando, engrossando, se transformando em algo que nenhum deles jamais tinha ouvido. Parecia um lamento, depois um rosnado, e então, um uivo. Foi quando todos recuaram. Eles juram que viram os olhos dele mudarem de cor, que os dedos se contorceram como garras, e que o corpo inteiro se arqueou como se quebrasse por dentro. Um dos homens correu para pegar o celular. O vídeo, que circulou por toda a região, mostrava da escuridão o barulho da mata e, ao fundo, um vulto correndo de 4. Rápido demais para ser humano, a aldeia inteira entrou em pânico. Crianças foram recolhidas, rezadores se reuniram, pai de santo foi chamado, e a polícia, sem saber o que fazer, apenas pediu calma. Mas calma era a última coisa que existia naquele lugar. Na madrugada seguinte, relatos começaram a surgir. Um casal ouviu batidas na porta e uivos vindo do quintal. Um agricultor jurou ter visto uma criatura enorme correndo pela plantação de milho. Uma senhora idosa contou que ouviu passos pesados no telhado. E então veio a parte mais sombria da lenda. Um menino disse ter visto um homem peludo com a boca cheia de sangue, parado atrás de uma árvore. O relato correu como fogo. As pessoas se trancaram em casa. Os cachorros ficaram inquietos a noite inteira. A mata não dormiu. E quando o dia amanheceu, ninguém quis sair para confirmar nada. Os moradores mais antigos lembraram de histórias antigas do Vale do Ivaí. Histórias de um ser que protege as matas, que persegue quem tem o coração corrompido e que se manifesta quando a lua está forte. Outros disseram que o homem apenas surtou, que o medo exagerou tudo. Mas há um detalhe que ninguém esquece. 2 dias depois, o mesmo homem apareceu, machucado, arranhado, com roupas rasgadas e sem lembrar de absolutamente nada. Ele não sabia onde esteve, não sabia o que fez, não sabia por que seu corpo estava tomado por cortes, como se tivesse atravessado uma floresta correndo. E para muita gente, isso confirmou tudo. Até hoje, São João do Ivaí se divide entre os que acreditam e os que fingem não acreditar. O que se sabe é que depois daquela noite, ninguém mais teve coragem de andar sozinho pela estrada da Serra do Galego, quando a lua está cheia no céu. E dizem que em certos fins de semana, quando o silêncio toma conta, a mata volta a gemer. Os cachorros uivam para o nada, e a noite parece observar quem passa, como se algo ainda estivesse ali, esperando, vigiando, cumprindo a sina de um homem, ou de um monstro. E você, meu amigo, acredita que tudo isso foi apenas imaginação coletiva? Ou será que o velho lobisomem do Vale do Ivaí realmente despertou naquela noite? Se você chegou até aqui, não esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva nos Sussurros da Meia-Noite. Sua história pode ser a próxima que vamos contar aqui. Meu amigo, minha amiga, até hoje quando fecho os olhos eu ainda escuto. E talvez seja por isso que resolvi contar tudo agora. Porque tem histórias que não devem morrer. E quem viveu o Carandiru sabe bem do que estou falando. Eu sou o Sr. Joilson. Trabalhei como agente penitenciário nos anos que antecederam a tragédia de 1992. E o que vou contar aqui é real. É tão real quanto o concreto frio daquele lugar. Minha primeira noite lembro como se fosse ontem. Entrei no pavilhão 9 pela primeira vez e senti o ar pesar nos meus ombros. Era como se o prédio respirasse, como se guardasse segredos que ninguém queria ouvir. Estava caminhando pelo corredor quando escutei aquilo pela primeira vez. Doutor, ajuda nós. Na hora, gelei. Virei rápido, mas não tinha ninguém. As celas estavam fechadas. Os presos, pelo menos teoricamente, dormiam. Continuei andando, tentando ignorar. Mas a voz voltou. Doutor, nós não quer morrer.
Amigo, aquele som não vinha de dentro das celas. Parecia vir das paredes, do concreto, como se estivesse preso ali, esperando para ser ouvido. Fiquei pensando que era coisa da minha cabeça. Primeira noite, nervosismo. Mas não, aquele não era um aviso normal, era um lamento. Dias antes do massacre. Os dias seguintes foram tensos. Brigas, discussões, disputas internas. O clima estava ficando pesado demais. E numa madrugada, enquanto fazia ronda, ouvi novamente: "Doutor, avisa, vai ter sangue." Corri até o fim do corredor. Um preso magro, de olho fundo, levantou da sombra. Perguntei: "Foi você que falou comigo?" Ele respondeu sem piscar: "Não fui eu, mas é bom ouvir o que o Carandiru fala." Naquele momento, um arrepio subiu pelas minhas costas, como se algo dentro de mim tivesse entendido que o pior estava chegando. 2 de outubro de 1992 chegou o dia. O dia que ninguém esquece. A rebelião estourou de repente. Gritos, correria, o som do metal batendo e depois os tiros. Eu estava no pátio interno quando a tropa entrou. O barulho parecia uma tempestade grudada no meu ouvido. O chão tremia. Os corredores ecoavam como cavernas cheias de dor. E, no meio daquele caos, eu escutei de novo. A gente não queria morrer. Meu Deus, até hoje eu me tremo quando lembro. Depois, o silêncio caiu sobre tudo. Um silêncio pesado, quase vivo. A descoberta. Alguns dias depois, enquanto ajudávamos na identificação e limpeza do pavilhão, voltei ao mesmo corredor de antes. Parecia que o ar ali era outro, mais frio, mais denso. Quando cheguei na última cela, aquela onde eu tinha visto o preso magro, perguntei ao agente responsável: "Quem morreu aqui?" Ele respondeu: 3. Não sobrou ninguém vivo nesse canto. Engoli seco e perguntei do preso com quem eu tinha falado dias antes. O agente me olhou estranho. "Magro? Olho fundo? Esse aí morreu faz tempo, Joilson." Abriu, 6 meses antes. Eu senti minhas pernas falharem. Era impossível. Eu tinha conversado com ele. Tinha olhado nos olhos dele. Tinha ouvido a voz dele. Com quem eu tinha falado? Se ele já não estava mais vivo? A última vez eu não aguentei. Pedi exoneração. E antes de entregar meu crachá, decidi voltar uma última vez ao pavilhão 9. Passei devagar pelo corredor, tocando as grades frias, sentindo aquele silêncio que parecia respirar junto comigo. Foi aí que eu ouvi, pela última vez: "Obrigado, doutor, eu não sei explicar. Não sei se era espírito, se era memória, se era dor impregnada naquele concreto. Só sei que era real. Real o bastante para mudar a minha vida. Saí dali, mas o Carandiru nunca saiu de mim. E, às vezes, quando acordo no meio da noite, juro que ainda ouço aquelas vozes ecoando. Chamada para ação, estilo Eli Correia. Se esse relato tocou você, se você acredita que existem histórias que o tempo não consegue enterrar, então não deixe esta se perder. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Porque a verdade, meu amigo, minha amiga, sempre encontra uma maneira de falar.